Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais umas parábolas, uma sequência de parábolas que nós estamos falando, e hoje coube a mim a falar sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador. Aqui ele começa em Lucas 8, versículo 4, dizendo que Jesus ele estava em meio a uma grande multidão, ali que cercava. Eles trazem essa parábola não só aqui em Lucas 8, mas também em Mateus e também em Marcos. E eles trazem o mesmo contexto. Então dá para entender que é o começo das pregações de Jesus em parábolas. Então, como tinha esse grande contingente de pessoas, e Jesus ele decidiu fazer como se fosse um filtro dessas pessoas. Como assim um filtro? Anteriormente, Jesus falava abertamente sobre as coisas do reino. Mas à medida que foi se ajuntando essas pessoas, ele decidiu fazer analogias a coisas comuns. Aí somente as pessoas que têm realmente interesse em entender as coisas do reino que colocava simbologias a essas analogias de Jesus. Consegui entender o que ele quis dizer. Pessoas que estavam assim, sem esforço, não quero, simplesmente saía e abandonava. Então é meio que um filtro dessa multidão, porque eram muitas pessoas que o seguiam. Então quando ele trouxe essa parábola do semeador, ele trouxe essas coisas como se fosse do cotidiano dessas pessoas. Ali tinha muitos campesinos, muitos agricultores, então ele começava a sempre trazer desse sentido. A parábola do semeador, ela começa dizendo assim: ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele, gente de todas as cidades, disse por parábolas. Aí ele começa a contar essa parábola. Eu não vou ler o texto na íntegra. Eu vou parafraseando esse texto com vocês, fazendo uma analogia da analogia de Jesus, da parábola de Jesus. Então, a história basicamente é assim. Eles pegavam um único semeador, saiu a semear. E por esse caminho, ao lado, sementes caíam. E quando essas sementes caíam, ele começa a descrever vários tipos de solo. Nessa parábola, ele descreve 4 tipos de solo. O primeiro solo é o solo duro. O segundo solo é o solo raso. O terceiro solo é o solo sujo, espinhoso. E o quarto solo é o nosso solo fértil. Então, à medida, para a gente tentar entender um pouco mais o que era esse cair as sementes, eu já pude ter uma experiência como assim também era feito na época, que era o plantio manual. Eles tinham-se uma bolsa cheia de sementes, onde eles colocavam no corpo, e ao colocar a mão nesse saco de sementes, retirar as sementes, um pouco de semente caía dessa sacola. Então, ao longo do caminho, quando ele pegava essas sementes para plantar, sementes caíam da sacola. Então, essas sementes, elas caíam em diversos solos. E esse primeiro solo que a semente caiu, note que ele fala que é um solo duro. Por que duro? Para a gente tentar entender o que é um solo duro, é como se fosse aquele gramado onde as pessoas sempre caminham. Ali normalmente não tem grama, não nasce grama, devido à grande passagem que faz. Ou uma estrada de chão, quando você vai visitar uma chácara e vê aqueles trilhos do pneu do carro, ali não nasce mato, não nasce grama, não nasce nada, porque é muito compactado. Então o primeiro solo é esse que ele está falando, este é o solo duro. Então quando caiu sementes ali, a semente simplesmente caiu por cima e as aves que estavam em volta vieram e comeram essa semente. Simplesmente assim, porque ali não tinha força para germinar. Mas ele continua dizendo essa nossa parábola, o segundo solo, que é o solo raso. O solo raso, a parábola ela nos fala aqui sobre o solo de pedra, sobre uma grande pedra. O que a gente, estudando um pouco mais da geografia, a gente pode aprender sobre isso? Lá, naquela região, existe um grande minério de calcário. Calcário, hoje, ele é utilizado para correção de terra, correção do pH da terra. É benéfico para as plantas. Mas a partir do momento em que ele é excessivo, ele passa a ser prejudicial às plantas. E quando essa semente lá caiu nesse solo raso, ele encontrou uma grande parte de calcário embaixo com uma fina camada de solo. Ou seja, ela conseguiu germinar. Mas as raízes, quando começou a se aprofundar, deram de cara com o calcário. E assim não conseguiram se findar. Então, quando o primeiro broto saiu dessa semente, veio o sol forte, desidratou essa semente, essa planta. E a planta murchou e morreu. E ele continua nos dizendo assim, tem um terceiro tipo de solo. O terceiro tipo de solo que nós encontramos é o solo espinhoso, o solo sujo. O solo em si, ele é fértil, a terra é fértil, é boa. E quando uma semente caiu nesse solo fértil, a planta cresceu, bonita, veio com força. Mas a partir do momento que chegou nesses espinhos, ela começou a se sentir sufocada. Os espinhos não deixou ela frutificar. O que eu entendo aqui com isso? Que está ali,
A terra é boa, mas quando a terra é suja, ela impede da planta dar o seu melhor. Por exemplo, na minha casa, quando eu mudei para a minha casa que eu moro hoje, tinha um terreno, uma área com gramado e tal na frente, só que tinha... Quando eu mudei para minha casa hoje, eu encontrei um gramado que estava muito mal cuidado, cheio de tiririca, cheio de ervas daninhas, quase não tinha mais grama. Por quê? Passou muito tempo sem cuidado. A terra é boa para grama, mas devido ao excesso de ervas daninhas, estava matando a nossa grama. E nós temos também o último tipo de solo, que é o solo fértil. Quando essa semente do semeador, do nosso agricultor, caiu sobre essa terra, cresceu uma planta forte, bonita. Cresceu, ficou frondosa e de forma esplêndida produziu 100 vezes mais. Ou seja, frutificou de forma abundante. Trazendo uma aplicação para nós, essa é uma das poucas parábolas que Jesus explica ela. E de forma fantástica e brilhante, ele nos traz essas simbologias, nos dizendo que o semeador é Jesus Cristo ou aquele que semeia essa palavra, que semeia a palavra de Deus. A semente em si é a palavra de Deus. Então, e os solos? O que significaria os solos? Os solos é o coração do homem. Nós temos o solo duro, o solo raso, nós temos o solo sujo e o solo fértil. Então, o solo duro, ele só foi compactado porque muitas pessoas passaram por esse caminho. E o caminho do coração do homem, a porta de entrada é a audição e a visão. E aqui já trago uma reflexão. O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos vendo? Então, existem esses caminhos de entrada. E a gente pode perceber que o que a gente está colocando, permitindo entrar no nosso coração. A Bíblia nos diz que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Então, somos nós que controlamos aquilo que desce, aquilo que martela o nosso coração e deixa ele duro. E se a gente deixa o nosso coração duro, as aves do céu, que o Senhor Jesus ele fala que é o diabo, o inimigo, vai vir e roubar a palavra de Deus do nosso coração. O solo raso é a mesma coisa. A planta só morreu porque ela não tinha suas raízes fundadas para suportar as tentações. As tentações, aqui ele vem simbolizando o sol. Na primeira adversidade, a planta murchou e morreu. Já o solo sujo tem algo interessante. Por quê? Porque a terra é um solo fértil. Então o coração estava receptível para a palavra do Senhor. E por que não produziu? Porque assim como é real as plantas daninhas sufocam as plantas. O que seriam as plantas daninhas, os espinhos dessa parábola? Seriam as tendências pecaminosas, as tentações, a questão de você ficar muito voltada para o mercado financeiro. Ah, meu Deus, eu correr atrás de coisas vãs, tolas. Esses deleites, pequenos deleites, vão nos sufocando a cada dia, não nos deixando essa planta, que é a palavra do Senhor Jesus, frutificar dentro de nós. Ou seja, pode até se dizer que são falsos crentes, por mais que a palavra encontrou um solo receptível para germinar, cresceu, mas não conseguiu frutificar por conta dessas coisas do dia a dia. E o último solo que ele vem nos trazendo aqui é o solo fértil. Quando a palavra do Senhor Jesus encontra um solo rico, bom, cheio de nutrientes, receptível para a sua palavra, quando essa semente cai lá, ela cresce bonita, forte, depois, o melhor, ela floresce e frutifica. E frutifica quanto? A Bíblia nos fala que ela frutifica 100 vezes mais. Então é para isso que a gente deve tomar cuidado. O tipo do solo que a gente tem preparado o nosso coração. Porque a palavra do Senhor ela vai caindo, vai sendo jogada à medida que o semeador vai estar plantando. Ela vai caindo. E que tipo de coração, que tipo de solo que ela está caindo? O que nós estamos gerando dentro? Como nós estamos recebendo essa palavra? Devemos tomar muito cuidado, porque sabemos aqui por essa parábola que mesmo que um solo fértil possa crescer uma planta saudável, vai chegar um momento, se a gente não fazer manutenções dessas pragas, desses espinhos, ele não vai conseguir frutificar. E nós queremos frutificar no Senhor, para que o reino possa ser expandido. Amém?